Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Salmo 118, 119, versículos de 9 a 16. Como pode um jovem levar vida pura? Só seguindo, Senhor, Tua palavra. Desde o início da Missão Belém, descobrimos que na palavra está toda a nossa restauração. A palavra é a força para permanecer fora da fossa. O salmo de hoje é maravilhoso. Encontro em tua lei minhas delícias. Ponho minha delícia em teus preceitos. Delícia significa prazer. Existe um prazer que te mata, a droga, o álcool, o sexo louco, mas você pode decidir onde sentir prazer, onde vai ser a fonte do teu prazer. Se você colocar o teu prazer nos mandamentos de Deus, você sentirá que isso te apaga e te satisfaz como nada nesse mundo, e você será feliz por inteiro. Salmo 118, 119. Como um jovem poderá conservar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. Sejas bendito, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios eu enumero todas as normas de tua boca. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Vou meditar os teus preceitos e considerar os teus caminhos. Eu me delicio com a tua vontade e não me esqueço da tua palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como um jovem poderá manter pura a sua vida? Esta frase tem muitos significados e o primeiro que aparece aos nossos olhos é a pureza no âmbito sexual. Estamos no começo do longo, maravilhoso Salmo 118, 119 e já nestas primeiras linhas se afirma a força da palavra sobre os vícios e a concupiscência do homem, ou seja, contra aquela eterna fraqueza que nos leva barranco abaixo a pecar. O jovem se encontra muito exposto aos pecados de impureza, porque de um lado seu corpo se transforma e ele não está acostumado a lidar com isso. E do outro lado sua consciência não está totalmente desenvolvida e seu autodomínio está engatinhando. O trecho da Bíblia que hoje Deus nos coloca diante dos olhos nos mostra a palavra como arma poderosa para vencer toda tentação e fraqueza. Diz São Basílio Magno, comentando esse trecho: o profeta admoesta o jovem: guardando as palavras de Deus, conservará puro o seu caminho. Portanto, o jovem deve ocupar-se continuamente com as palavras de Deus, para que, apoiado nos mandamentos do Senhor, vença os impulsos da juventude e preserve incorrupto o vigor da alma. Atenção que não se trata, em primeiro lugar, de um mandamento a ser obedecido, mas de uma força que vem da palavra. Ou seja, Deus comanda a pureza e, no mesmo tempo, nesse comando, está contida a força para praticá-lo. Vamos descobrir essa mina de ouro. Continua São Basílio Magno. A Escritura diz que a juventude é muito movediça para os vícios. Por isso manda que ela seja continuamente governada pela palavra de Deus, dizendo: como conservará o jovem puro o seu caminho? Guardando as tuas palavras. Nada é tão seguro para a guarda dos costumes quanto a leitura contínua da lei. E ainda,
O jovem está sempre em perigo por causa da falta de domínio de si. O remédio para isso é a voz de Deus, pois é ela que fortalece a alma e purifica a vida, como também o Salmo ensina ao jovem ao dizer que ele deve guardar as palavras do Senhor. Enfim, o jovem permanece puro se a palavra de Deus o governa e se ele guarda o seu caminho segundo o mandamento divino. São Cassiano nos ensina o mesmo dizendo: o coração do jovem está particularmente exposto aos ataques da paixão. Somente a meditação constante na palavra divina pode protegê-lo, como diz o profeta. O jovem guarda puro o seu caminho se o dirigir segundo a palavra de Deus, e não pode conservar a pureza a não ser que a divina Escritura nutra continuamente a sua memória. A alma é purificada pela lavagem frequente da Escritura. Por isso, o profeta ensina ao jovem o caminho da pureza, guardando a palavra de Deus. Enfim, conclui San Cassiano, grande mestre do Espírito, o jovem mantém puro o seu caminho somente se ordenar todos os pensamentos e atos conforme a palavra de Deus. Pois, a menos que o espírito seja continuamente fortalecido pela lembrança da Escritura, ele facilmente escorrega de volta aos antigos vícios. São Jerônimo, muitos anos antes, havia dito: ninguém ignora que a juventude é um tempo escorregadio, e se não for sustentada pela palavra do Senhor, entrega-se facilmente à queda. Por isso o salmista diz: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando as tuas palavras. Nada fortalece tanto o jovem quanto a leitura das Escrituras. E São João Crisóstomo também dizia: qual é o modo de manter puro o jovem? O Salmo ensina dizendo: guardando a tua palavra. De outro modo, não é possível salvar-se, pois se a alma não se ocupa continuamente com as palavras de Deus, facilmente escorrega para o pecado. A palavra de Deus é uma muralha intransponível, uma arma para o jovem, guarda da castidade e mestre para toda virtude. Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, explica isso, contando da sua juventude na plena impureza, e diz: a fornalha do meu espírito fervia, na qual toda minha libido transbordava, e meu coração havia ultrapassado o limite da pureza. Rompiam em mim pecados, abusando da minha liberdade, e fizeram-se em mim trevas. A convivência com os amigos me arrastava e ao mesmo tempo me agradava. Reunir-me e juntar-me a eles, como se fosse para brincar com amores e não para cultivar amizades. Com eles eu ria e minha alma se corroía. Com eles eu era impudico e meu pudor permanecia em silêncio. Eu me perdia e dizia que aquilo era vida, quando eu estava morrendo. E quando com eles era arrastada ao prazer, eu tinha vergonha de ser menos impudico do que eles. E assim eu avançava e me rolava cada vez mais nas trevas. Qual era a causa desta minha iniquidade? Diz Santo Agostinho. Senão que em mim fervia a maldade da adolescência não saciada, e em meu silêncio transbordava a onda da minha libido. Pela convivência das amizades, éramos arrastados para os mesmos hábitos, para jogos, para tolices, para espetáculos vãos, obscenos, para insolências do espírito. Estávamos juntos e juntos fazíamos tudo. E aquele que tinha menos vergonha parecia ser mais animado e ousava empurrar os outros à devassidão.
e alguns se gloriavam de suas próprias torpezas. Eu calado os imitava, e como não os alcançava em suas loucuras, corava de vergonha pela minha própria moderação. Nós íamos também a espetáculos torpes e teatros cheios de obscenidades, onde eu me deixava atingir pelas imundícias do amor, tendo perdido a vergonha, eu transbordava em coisas libidinosas. E no entanto, Senhor, Tu me ouvias quando eu clamava em silêncio, mesmo quando eu vagava longe de Ti e me revolvia nas imundícies. No seu livro As Confissões, Santo Agostinho explica com clareza como se sentia preso pela impureza sensual, pela devassidão. Eu ficava com um pensamento preso ao desejo carnal e queria tanto escapar dele, mas não sabia como. Sentia-me esticado entre as duas coisas, porque uma parte de mim queria a pureza de vida com Deus, enquanto outra parte era levada pelos prazeres da carne. E o que mais me atormentava era que, enquanto tinha um forte desejo de viver para Deus, de ser livre das garras do pecado, eu não sabia o que fazer. Meu corpo estava cheio de desejos e sentimentos, e eu me via aprisionado pelos meus próprios impulsos. Na verdade, queria mudar, mas o que me segurava era a resistência interior, a resistência do prazer carnal que me impedia de fazer a escolha definitiva. O espírito me guiava para o bem, mas o corpo me empurrava para os prazeres do mundo. Então senti uma luta feroz dentro de mim. Enfim, no cume do desespero, Santo Agostinho recebe a cura pela palavra. Escute bem o que ele diz. No auge da minha angústia, quando já não sabia o que fazer e meu espírito estava dividido, entrei no jardim onde estava a mulher que por amor me havia chamado à conversão. Ela, no entanto, não sabia de minhas agitações interiores, mas percebeu que algo se passava. Eu me afastei um pouco e, como uma criança, fui até o local da oração. E ali estava a minha mãe, que com grandes lágrimas e ansiedade chorava por mim. Assim eu falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que, de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima. Não sei se era de menino, se de menina. Cantava e repetia frequentes vezes: "Toma e lê, toma e lê." E pensei que fosse uma ordem para ler a Escritura. Eu levantei os olhos e vi um livro de cartas de São Paulo que eu já conhecia e me dispus a abri-lo. Imediatamente a frase que apareceu foi: "Não em orgias e bebedeiras, não em prostituições e dissoluções, não em disputas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne em sua concupiscência." No mesmo instante, o Espírito me foi libertado da escuridão das minhas dúvidas, e minhas vontades carnais e impuras perderam a força. Observe a força da palavra unida à oração. Minhas vontades carnais e impuras perderam a força. Minha alma foi libertada de todos os meus antigos vícios, que antes me arrastavam para a perdição. E assim o Senhor me deu a paz, e o desejo de fazer a sua vontade, e a coragem para romper com a vida que eu levava até aquele momento. Eu estava livre das divisões interiores que me atormentavam. Agora, a minha vontade estava voltada para Ele, e sem mais resistência me entreguei totalmente ao seu amor. Atenção, irmãos,
porque este é o pivô da vida de Santo Agostinho. A palavra de Deus salvou Santo Agostinho, que santo não era muito antes deste momento. Continua Santo Agostinho: assim que me encontrei transformado, já não fui mais o homem que eu era antes. Já não tinha mais dúvidas, mas estava decidido a viver para ti e a servir-te com a vida inteira, com totalidade do meu ser. Então meus olhos, que antes se fixavam nos prazeres do mundo, se voltaram para ti. E finalmente agora eu sabia o que significava te seguir de verdade. Eu deixei a minha vida velha e agora queria viver para ti, com a certeza de que a única coisa que me faltava era a continuidade em minha conversão, a firmeza. Quando eu me voltei para ti, não apenas renunciei a todas as minhas paixões anteriores, mas também procurei me aprofundar na tua palavra, para não ser mais engolido pelas paixões, mas caminhar sob a luz do teu Espírito Santo. A partir do momento que me tornei teu servo, as paixões e os prazeres se tornaram distantes de mim, pois fui fortemente libertado. Foi como se tivesse saído de uma prisão, e agora podia ver a luz de Cristo, de forma clara, como nunca antes. O que me parecia distante e impossível tornou-se real, e agora é possível por meio da tua graça. E por tudo isso louvo o Senhor, por me libertar da divisão interna, por ter me dado uma vida nova e plena em Cristo. Claro, irmãos, que a luta de Santo Agostinho continuou, mas ele não foi mais o mesmo depois que a espada da palavra entrou no seu coração. Esse é o poder do diário espiritual, feito todo dia com paciência. Esse é o poder da Bíblia, lida com carinho todo dia. Feliz de quem entende isso. As frases bíblicas têm poder, muito poder. Elas nos transformam antes de nos ordenar o certo. O nosso propósito de hoje pode ser ler um trecho da Bíblia, por exemplo. Pode ser o mesmo de Santo Agostinho, Romanos capítulo 12 e 13. Nós vamos agora ouvir novamente a palavra que hoje pode nos dar uma vida nova. Como um jovem poderá conservar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti. Sejas bendito, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com meus lábios eu enumero todas as normas de tua boca. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Vou meditar os teus preceitos e considerar os teus caminhos. Eu me delicio com a tua vontade e não me esqueço da tua palavra. Vamos parar um pouco agora, irmãos, para sublinhar as frases do trecho bíblico ou da meditação que mais nos atinge.
Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ficar perto da palavra, ler os capítulos 12 e 13 da Carta aos Romanos, lembrar da palavra de hoje em todos os momentos do dia, repetir uma breve frase bíblica em continuação, por exemplo, nos teus mandamentos me deleito, frase que deu força a Santo Agostinho para mudar de vida. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Nos teus mandamentos me deleito, paz e alegria a todos. Como manter pura a tua vida, amando a palavra, paz e alegria a todos. Tão longe busquei, mas não te encontrei. E tu estavas aqui, tão perto de mim, não reconheci. Tantas vezes bateste a porta, eu não abri. Tantas vezes chamaste meu nome, não atendi. Tantas vezes buscaste a mim. Tu me amavas, eu não entendi. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim, tão dentro em mim. Como então pode ser que alguém grande assim possa em mim viver, conhecer melhor do que eu minhas dores, sorrisos, tudo que é meu. Tantas vezes eu bati a porta e abriste a mim. Tantas vezes disseste o meu nome, estavas ali. És verdade, és caminho, és resposta.
ninguém mais poderia me amar assim. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim. És amor, és a verdade, és a resposta. E a vida eu só encontro em ti, Senhor. O verdadeiro amor, és a resposta, és a vida. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava